Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 2, versículo 27 em diante, que diz assim o nosso texto. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Meus irmãos, Nabucodonosor teve um sonho que tirou a sua paz. Chamou todos os sábios da Babilônia, mas nenhum deles tinha discernimento para o interpretar. Foi então que Deus levantou Daniel, um jovem que mesmo cativo era fiel e ainda que estivesse em terra estranha, vivia em santidade, para que o Deus Criador de todas as coisas o usasse para revelar os mistérios que ninguém conseguia explicar, a não ser o próprio Eterno. E assim também aconteceu com o faraó, que precisou de quem interpretasse o seu sonho. E Deus usou José para entender o que Deus estava prestes a realizar, como também José o orientou a faraó o que deveria fazer. E há determinados momentos em nossas vidas em que olhamos ao redor e pensamos: eu não tenho um José, eu não tenho um Daniel a meu favor. Meus irmãos, quando Deus ele não nos envia um José ou mesmo um Daniel, a nossa missão será infinitamente maior do que apenas revelar o que é para nós e para as nossas vidas, mas para agirmos na vida do nosso irmão. Ele, o nosso bom Deus, ele irá nos tornar um canal de bênção na vida de quem desconhece ao Deus Todo-Poderoso. E é nesse exato ponto que Deus não sussurra, e sim, Deus ele brada com autoridade em nosso espírito e a nosso favor. E eu quero fazer de você um José. Eu vou fazer de você um Daniel na vida de alguém. Creia, Deus está nos tornando um José na vida de alguém e um Daniel. Quando buscamos o significado destes nomes, conseguimos compreender o valor e a imensa dimensão da missão que Deus coloca sobre cada um de nós a desempenhar. O nome José, Yosef, significa Deus acrescenta, Deus aumenta, Deus multiplica. E José ele foi alguém onde ele chegava, ele acrescentava, mas ele acrescentava sabedoria. José acrescentava solução e compartilhava estratégia e principalmente esperança. Quando aprendemos o significado do nome José, eu mesmo me questiono: o que eu tenho acrescentado? O que eu tenho aumentado na vida do meu irmão? Quando Deus nos chama para ser um José na vida de alguém, Ele está nos confiando e dizendo: eu quero usar você para acrescentar fé. Eu quero usar você para acrescentar, para multiplicar esperança em Cristo, em Deus. Eu quero usar você para acrescentar, aumentar a visão espiritual de alguém que esteja perdido, cego. E o nome Daniel, ele significa Deus é meu juiz. Deus é quem decide. Deus governa a minha causa. E a nossa Bíblia, ela revela que Daniel, ele foi alguém íntegro. Daniel, meus irmãos, foi um homem guiado pelo temor do Senhor e que ajudava reis a discernirem a vontade de Deus. O interessante que aprendemos na vida desses homens é que ambos estavam em terra estranha. Ambos, meus irmãos, foram servos em terra estranha e muito distante. Porém, não desejaram mal a seus opressores. Pelo contrário, eles o serviam com fidelidade.
acentua a nossa fidelidade, creia, ela estará nos elevando, ela estará nos conduzindo a maiores condições. José saiu da condição de servo, de escravo, e foi a governador. Daniel, ele foi posto como principal em diversas províncias. Meus irmãos, o nosso Deus, ele estará usando o nosso próprio adversário, quem não professa a nossa mesma fé, para nos abençoar. Deus estará usando pessoas que nem são cristãs, simplesmente para abençoar, para obedecer a ordem dele para nos abençoar. Tudo isso para que o seu nome seja glorificado em nossas vidas. Meus amados, se nosso Deus, se ele usasse alguém conhecido nosso, iriam dizer, foi o homem, foi o contato dele. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ele está usando gente de fora. Creia, justamente para nos abençoar. Meus irmãos, quando Deus nos chama para ser um Daniel na vida do próximo, ele está declarando sobre as nossas vidas, eu vou te usar, e será como voz de discernimento em meio aos sábios deste mundo. Nós seremos aqueles que, usados pelo Espírito Santo, faremos lembrar a pessoas, a cidades e até nações de que o nosso Deus, ele ainda governa as suas e todas as causas. Meus amados, se Deus não levantou alguém para interpretar seus sonhos e te ajudar nas suas dores, nas suas crises, simplesmente é porque ele estará cuidando de cada detalhe da nossa vida. Deus não nos abandonou. Creia, ele estará nos levantando para ser um José que acrescenta a esperança, e um Daniel que revela direção na vida do próximo. E creia, seremos instrumento de Deus para pessoas que estão perdendo o seu sono. Seremos usados para, através da palavra de Deus, para levar a paz em dias de guerra e clareza para todos aqueles que andam em trevas. E nesse nosso texto, podemos estar apresentando, nessa nossa introdução, 3 lições preciosas para a nossa vida. E a primeira lição, Deus quer nos ensinar a ouvir mais claramente a sua voz. Meus irmãos, somente ouve a Deus quando nos calamos. Pode ser que estejamos conduzidos a prisões para ouvir mais. Mesmo estando na prisão, nós aprendemos que José interpretou sonhos simplesmente porque aprendeu a ouvir Deus no Egito. Daniel interpretou porque buscou Deus em oração e em jejum e em santidade. Quando não temos alguém para nos orientar, Deus está dizendo, eu quero que você venha diretamente a mim. Meus irmãos, a quem temos ido buscar discernimento? Creia, será Deus que estará nos conduzindo, será Deus que estará nos guiando, será o nosso próprio Deus que estará nos dando sabedoria e entendimento. O Senhor teu Deus que te revelará todos os seus mistérios. Meus amigos, vem mudança de nível espiritual para a nossa vida. Vem um nível de intimidade diferente a todos que buscam ao Senhor nosso Deus. E o segundo aprendizado é que Deus nos forma na adversidade. José foi treinado em ambiente diferente, em meio a fossas, dentro de prisões e cercado de falsas acusações. Daniel foi treinado em terra estranha, em meio a opressões culturais e diferentes, intensas ameaças. Quando Deus não envia um intérprete para a nossa vida, Ele está nos moldando, Ele está nos forjando para que os nossos processos eles se tornem escolas de ministérios. A dor que passamos hoje será sabedoria para curar alguém amanhã. Creia. E o terceiro aprendizado, nossa terceira lição, é que Deus nos unge não apenas para interpretar sonhos, mas para dar direção e esperança. José não apenas interpretou o sonho, ele apresentou a solução. Daniel não apenas revelou sonhos, ele instruiu o rei sobre como se humilhar e se voltar a Deus. Quando na nossa caminhada cristã, Deus nos transforma em José,
ou em Daniel, ele nos dá mais do que uma revelação. Deus, ele nos dá discernimento. Deus, ele nos concede direção e autoridade espiritual, simplesmente para erguer pessoas que perderam o sono, para conduzir pessoas à paz e que estão como ovelhas perdidas. Meus amigos, Deus está nos chamando para alcançar um nível de crescimento espiritual inigualável. Deus está te chamando para discernir e diferenciar. O nosso Deus está nos chamando para conduzir respostas a alguém que tanto busca e precisa. Creia nisso. Creia nessa revelação desta palavra. Meus irmãos, Deus está nos chamando para ser um Daniel na Babilônia dos dias atuais e um José no Egito, no deserto de alguém. E se nós desejamos ser um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo, eu quero te convidar a entregar agora a sua vida totalmente a Cristo Jesus e a reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Peça a Ele, perdoa os meus pecados, que escreva o meu nome no seu livro da vida e declare: Jesus, eu quero ser instrumento de salvação da tua pregação, da tua palavra. Revela-me os teus mistérios e usa-me para restaurar a vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero também te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Guarda essa palavra no seu coração e que ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.